Joliane Peixoto Bezerra, do Ceará. Meu nome é Maria José Torres da Silva, sou de Quixeramobim. Eu tenho 20 anos e eu sou de Fortaleza, mas na verdade eu nunca morei aqui em Fortaleza. Eu tenho 45 anos, vou fazer 46 no dia 22 de dezembro. Meu olhar foi domesticado a ser estrangeiro, porque a minha vida inteira eu morei em Jaguaribara, no interior do Ceará, fica ali na região do Vale do Jaguaribe. E eu passei 16 anos da minha vida morando em Jaguaribara. Depois eu fui morar em Limoeiro do Norte, que é uma cidade perto também. E depois eu vim para Fortaleza. Vim para Fortaleza por causa da faculdade, única e exclusivamente. A precisão me obrigou, né? Eu perdi minha mãe muito cedo, aí eu tive que vir trabalhar, né, para me sobreviver. E até hoje, graças a Deus, estou aqui. Na época, lá em Jaguaribara, as condições eram muito precárias, né, de se nascer lá. E quase ninguém nascia lá, porque o hospital tinha condições muito... Era muito deficiente as condições de lá. Não moro dentro da cidade, né? Eu moro no interior mesmo. Aí esse meu interior fica entre Quixeramobim e Pedra Branca. Eu tenho gente da minha família que mora na Pedra Branca. Tenho um tio que mora lá. Quem é teu tio? É o Antônio Torres. E aí, já por essa questão de condições precárias em Jaguaribara, eu vim nascer aqui em Fortaleza. Passei 6 meses da minha vida morando aqui, mas nunca me apeguei aqui, né? Eu vinha nas férias e tudo aqui me deslumbrava, tudo era muito grande, eu via os prédios, eu chegava aqui, eu achava, nossa, que incrível, né? Então, assim, pra mim, Fortaleza era diversão, mas nunca foi um lugar de casa, nunca, até 2017, né? E quando eu vim pra cá em 2017, eu lembro que minha mãe, antes disso, ela tentou me colocar pra vir morar aqui, no começo de 2014, quando eu comecei o ensino médio, aliás, 2013, quando eu comecei o ensino médio. E eu disse, não, mãe, eu lembro que eu chegava a chorar pedindo para não vir para Fortaleza, porque eu não gostava daqui. Eu sentia que eu não ia me adaptar, eu sentia que eu não estava preparada para vir para uma cidade grande. Eu lembro que uma vez meu pai falando que ia me botar aqui, que eu tinha que vir para cá, isso no primeiro ano do ensino médio, eu falando que eu não queria. E eu comecei a chorar muito, muito, muito desesperadamente, pedindo para não vir para cá, para Fortaleza. Porque eu sempre tive essa impressão de que a vida aqui era muito corrida, é uma vida totalmente oposto, e ainda tenho essa impressão, é uma vida totalmente oposta da que eu gosto de levar. Acho que a maioria das pessoas não, assim, aprende a conviver com essa rotina, mas na verdade não gosta 100% não. Primeira impressão, quando eu cheguei, eu fiquei assim, com muita saudade, achei que eu não ia ficar, mas depois eu pensei que já que eu tinha vindo e eu sabia por motivo, porque eu estava precisando, eu tinha que ficar. Então, se eu relaxei, fiquei. Eu digo que eu fui subindo etapas, né? De Jaguaribara, que é uma cidade com 10 mil habitantes, é muito pequeno, é muito pouco. Se duvidar, um edifício hoje em dia lá na Aldeota tem 10 mil habitantes. E aí eu passei de Jaguaribara com 10 mil habitantes para Limoeiro, que tem 60 e poucos mil habitantes, eu acho. E já era uma cidade maior, e depois eu vim para cá, para Fortaleza. E quando eu passei para esse estágio de vir para cá, para Fortaleza, eu fiquei muito desesperada, porque eu não sabia pegar ônibus, eu não sabia, e eu não tinha uma pessoa para me apoiar, assim, não tinha meu pai, não tinha minha mãe, tinha minha tia, tinha minha família aqui. Mas eu queria viver com as minhas próprias pernas. Eu queria dizer assim, olha, eu sou independente numa capital, eu tô aqui nessa capital e eu sei ir para qualquer canto dessa capital sozinha. Eu acho que a impressão que eu tive de Fortaleza foi que, até hoje eu tenho essa impressão, é uma cidade muito grande, muita gente que Fortaleza é uma cidade pequena. Gente, Fortaleza não é uma cidade pequena, não.
Eu sofro quando eu tenho que visitar meus parentes lá da Parangaba, da Barra do Ceará, porque, assim, por mais que sejam perto, que vocês que moram aqui já veem como perto, eu não vejo, porque para mim já é um longe, é uma distância enorme, né? E agora eu morei em Lisboa agora por 6 meses, e Lisboa é um ovo. E aí eu dizia, meu Deus, aqui é menor do que Fortaleza, ainda tem quem diga que Fortaleza é pequena. Eu não acho Fortaleza pequena, eu acho Fortaleza enorme, mas é uma cidade com inúmeras possibilidades. Nem se eu vivesse a minha vida toda aqui, eu poderia ter a oportunidade de descobrir todas essas fortalezas que existem dentro dessa fortaleza que a gente tem hoje. Quando eu cheguei, eu passei, acho que umas 3 ou 4 casas. Mas fui dando experiência, né? Achei grande, diferente, né? Porque eu vim do interior, o interior é pequeno, né? E a cidade aqui é grande. Achei grande, né? Pelo momento assim, de eu ter saído assim, eu achei assim diferente. Eu gostei. Lá não tem assim cinema não tem. Não tem shopping. Entendeu? Assim, tem as lojinhas só na cidade mesmo, mas no interior mesmo que não tem. Eu sempre digo que Fortaleza me abriu portas e janelas. Porque eu morava numa cidade que não tinha cinema, não tinha teatro, não tinha dança, não tinha nada, não tem nada. Tem assim, tem a igreja, lá no interior tem a igreja, tem as escolas mesmo, o pessoal às vezes faz assim, brincadeira e tal, mas não passa disso. Eu sempre gostei muito de MPB, sempre gostei muito dessas coisas. E aqui em Fortaleza eu comecei a ir para shows dos meus cantores preferidos, das minhas bandas preferidas. Enfim, mas Limoeiro também é uma cidade com muitas manifestações culturais. E eu sinto mais falta da cultura que havia em Limoeiro, porque Limoeiro é uma cidade mais com uma cara mais de vestibular, uma cara de juventude ativa, porque tem faculdade lá, tem universidade lá. Então eu acho que essa questão de cultura é totalmente atrelada à universidade, à participação da universidade nessas cidades. E Jaguaribara, por não ter uma universidade lá, sofre muito com isso. Cadê Aparecida? Minha vida lá, eu trabalhava na roça. Quando tinha, assim, estava chovendo, a gente ia plantar. Quando estava na época de colher, a gente ia, né, para feijão. Na época da quebra de milho, quebra milho, era assim. Lavava roupa no rio, né, que não tinha. Uma luta assim normal. E nessa questão cultural eu sinto mais que eu ganhei do que eu perdi. Na verdade, hoje eu consegui conciliar as duas culturas. Que na verdade não são só duas, né? Fortaleza tem muitas culturas, Fortaleza abriga muitas culturas. E eu consigo hoje viver a cultura de Jaguaribara, não tanto quanto eu vivia, mas eu consigo estar presente nesses momentos importantes da cultura de lá e consigo viver a cultura daqui de Fortaleza e consigo ter inúmeras possibilidades que em Jaguaribara eu não tenho, que eu só tenho aqui em Fortaleza. Eu vim para Fortaleza por causa da universidade. Eu acho que o principal fator que impulsionou em todas as minhas mudanças nesses últimos anos foi a universidade, foram as pessoas que eu conheci através da universidade, foi os eventos que eu comecei a frequentar a partir da universidade, foi a questão da cultura que eu comecei a perceber a partir da universidade. Então, assim, tudo isso, e foi Fortaleza que me possibilitou estar na universidade, entendeu? Então, assim, eu acho que hoje eu sou uma pessoa muito melhor por causa de Fortaleza. A gente ia lá, pegava aqui, não era tuxique não tinha bacia, a vasilha era de cabaça. A gente fazia assim, tipo uma bacia, né? Aí pegava as roupas, jogava, ia pro rio. Quando tinha água no rio escorrendo, beleza, a gente lavava. Quando não, a gente ia tirar a água da cassinha, com um balde, botar na vasilha, aí lavando as roupas. Também gosto muito do Dragão do Mar, gosto da... Não vou me restringir só ali à Praia de Iracema, porque hoje quando a gente fala Praia de Iracema, as pessoas pensam logo naquela Praia dos Crushes e tal. Mas também gosto muito daquela parte, mas gosto também da Praia dos Crushes, mas gosto da Beira-Mar inteira. Gosto da Orla de Fortaleza. Eu sempre vou para shows gratuitos e eu lembro que uma amiga minha, ela fala assim, amiga,
outro show gratuito, eu falo assim, amiga, moro em Fortaleza, é muito bom. E esses festivais que tem são muito bons. Praia de Iracema já me possibilitou ir a shows incríveis, incríveis. Fagner, Caetano Veloso, acho que Alceu Valença também eu fui lá. No Rio Mal também já fui para Alceu Valença lá. Enfim, são vários lugares que acredito que marquem muito a minha formação, sabe, aqui em Fortaleza. Muito, muito mesmo. Eu achei sim estranho, porque como lá não tem, né? E aqui tudo tem, né? Então eu achei assim diferente, né? Eu gosto de ter um quintal, eu gosto de ter uma casa, eu gosto de ter casa, de casa. Não gosto de apartamento, me sinto sufocada, me sinto agoniada. E eu me sinto assim, altamente privilegiada por poder morar em uma casa aqui em Fortaleza também, não só em Jaguaribara, mas aqui em Fortaleza também. Briga muito porque diz que eu sou enriquei. Eu digo, quem me dera se eu tivesse enricado, tivesse ficado na lota que eu tava balando, tio, do pó. Não enriquei não. Porque eu não vou lá, sabe? Porque assim, quando eu vou assim, pouco tempo, aí não dá pra mim, geralmente, ir lá. Porque pra mim ir pra lá é bom assim, eu ir passar de um dia pro outro, né? Aí, ele sempre fica me cobrando. Quando ele vai lá em casa, ele fica me cobrando que eu não vou. Mas um dia eu vou. Um dia eu chego lá. Quando eu cheguei aqui, eu lembro que eu achava muito estranho, porque quando eu cheguei aqui em Fortaleza, falavam, por exemplo, essa pulseira é da Liane. Eu não falo da Liane, eu falo essa pulseira é de Liane. Eu lembro que eu me incomodava muito com isso. Eu me enchia, minha cabeça me enchia muito com isso, porque eu falava, mas não é da Liane, é de Liane, é de Carlos, é de Raimundo, é de Francisco, é de João. Eu sempre falei assim, nos interiores a gente sempre fala assim, aqui em Fortaleza não, aqui em Fortaleza vocês falam do. Por exemplo, comida, porque lá no interior a gente comia diferente, aqui já é assim, a cultura é diferente, né? Lá a gente come assim, fubá, que chama fubá, né? Porque lá a gente conhece por pipoca, né? Aqui a gente conhece cuscuz, lá a gente conhece pão de milho, né? Então, isso aqui, né, o pessoal come mais arroz, macarrão, essas coisas. Lá, geralmente, come assim um final de semana, mas na semana mesmo não tem esse negócio de mucunzá, aqui gosto de mucunzá doce, lá é salgado, entendeu? Então, eu achei muito estranho, assim. Eu acho que vir para Fortaleza me deu a visão de estar longe, e eu acho que isso é fundamental, porque é quando você está longe que você sente saudade. E quando você sente saudade é que dói, é que aperta e é que você se inspira. E quando você está longe, você tem a possibilidade de ver o que não está certo. Sim, eu acho que tem mais, agora é mais moderno, né? Tem mais cores, mais, assim, acho que cinema, shopping, né? Tem mais, porque antes era mais pouco, né? A gente só tinha o quê? O Iguatemi, nosso shopping, né? Agora para todo canto você vira tem shopping, acho que está melhorando, né? Na verdade, você não vê só as coisas erradas, mas quando você está longe, mas você também vê as coisas que estão certas. Você também vê as vantagens. Quando você está dentro, você só vê, às vezes, as coisas erradas e, às vezes, vê até com muita paixão. E esquece de ver o que está errado, porém, poderia estar certo com um pequeno ajuste, sabe? E aí, desde que eu entrei na minha faculdade, desde antes da minha faculdade, na verdade, eu tenho muito essa coisa em mim, que eu vou fazer a minha faculdade para ajudar Jaguaribara, para ajudar a minha cidade, para vê-la crescer, para, enfim, mudar em todos os aspectos. E é isso que eu almejo. Xerém é muito pequeno. E o interior é interior mesmo, não tem, assim, o pessoal trabalha na roça, né? A gente não trabalha na roça, não tem, assim, como se diz, muita coisa. Agora que está se desenvolvendo mais, a gente pode sair, tem as escolas lá, que antes não tinha, era muito longe, agora já tem mais perto, né? Quer dizer, agora que está desenvolvendo, mas quando eu vim 15 anos atrás, quando eu era pequena, assim, com 15 anos que eu vim, lá era muito assim, difícil as coisas, agora não, está melhor um pouquinho. Jaguaribara é uma cidade que ela foi inundada pelo açude de Castanhão,
para dar lugar ao açude Castanhão, por interesse do governo, e foi demolida. Toda a história de um povo foi demolida, a história, as casas, então todo o povo ficou meio que desolado, apesar de ter uma nova sede da cidade. Essa cidade não era a mesma, então assim não substitui. É muito bom, olha, interior, o pessoal acolhe todo mundo, não tem isso, chegou, né? É muito bom, o interior é muito bom. Tem as bondades, você, assim, é muito colhedor, muito, assim, um povo muito colhedor mesmo. Quando você está dentro, quando você está morando naquela cidade, você tem muita a mania do brasileiro, que é a mania do quintal do vizinho sempre é mais verde, né? Da grama do vizinho sempre ser mais verde. E eu nunca vi Jaguaribara como um potencial. Eu nunca vi o real potencial de Jaguaribara. Já me acostumei, né? Já me adaptei aqui. Então, quer dizer, por mais que eu goste, não que, assim, que eu gosto do meu interior, mas assim, a gente vê a diferença, a gente sente, entendeu? A diferença. E aí, quando eu cheguei aqui, que eu contei a história de Jaguaribara na minha sala de aula, e aí eu lembro demais, a professora Calu, ela falou assim: olha, você tem a obrigação de colocar isso na mídia. Você tá me entendendo? Você tem a obrigação de colocar isso em todos os cantos. Você tem a obrigação. Não só ela, vários outros professores me ajudaram muito quando eu me parecia assim, cansada de falar sobre esse tema. As pessoas, muita gente me ajudou, não só meus professores, mas os meus próprios colegas. Eu já fiz um trabalho que eu fiquei muito feliz de fazer, que eu levei os meus colegas para Jaguaribara para a gente fazer, que foi esse site sobre a economia de Jaguaribara, na cadeira de jornalismo investigativo. Eu fiquei muito feliz de fazer, porque todo o grupo foi para Jaguaribara. E eu acho que quando a gente está dentro, a gente minimiza muito o que é nosso, sabe? Minimiza muito, 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 muito. E quando eu vim para fora, eu vi o potencial que tinham todas as esferas de Jaguaribara. Tudo, 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 tudo. E o que eu pretendo é realmente deixar que essa memória meio que encaminhe os passos para o futuro, né? Que eu acredito que a memória pode ser assim um fator fundamental no futuro. Bora! Bora, que aqui é a avenida principal. Aqui era a felicidade do povo de fora quando vinham para aqui. O meu documentário ele foi feito para o Globolab, naquele que o Globolab foi para a Unifor, né? E aí é um mini-doc, na verdade, né? De 5 minutos. E aí eu fiz com o Seu Dedé, que ele é um personagem de lá, é um personagem real, né? Não é um personagem fictício. Ele ainda vive nos territórios da velha cidade, até hoje. E ele amarra a canoa na sala de casa, quando o açude enche, apesar disso ter acontecido só uma vez. E aí ele vai andando comigo pela Jaguaribara Velha e contando e tal. E aí ele vai se emocionando. E assistam, tá lá no Vimeo. Eu acho que é uma coisa muito errada. Eu não gosto do que fizeram com a cidade de Jaguaribara, não. Eu acho que isso aqui foi uma maldade que fizeram de Jaguaribara. Minha cidade vai ficar só na lembrança. Eu estou fazendo um trabalho agora sobre a memória de Fortaleza a partir dos prédios abandonados. E a gente pegou 4 prédios. Pegamos a Casa do Português, que fica ali na Avenida João Pessoa. Pegamos o Edifício São Pedro, que fica ali na Praia de Iracema. Pegamos o Lorde Hotel, que fica no centro. E pegamos a Vila Vicentina, que fica na Aldeota, mas que na verdade não é um prédio abandonado, ela é uma vila. A gente fala sobre a memória e sobre a resistência de Fortaleza, né, enquanto cidade. Eu percebi que Fortaleza tem muitos prédios que têm tombamentos meio que de fachada. Então, será que Fortaleza, a partir desses prédios de fachada, ela não pode se tornar uma cidade criativa e inteligente mais ainda? Será que Fortaleza tem muito a melhorar nessa questão de cidade criativa, né? Será que Fortaleza precisa parar e olhar para trás, para revisitar uma memória que talvez foi esquecida? Quando eu paro e olho para trás, eu vejo o quanto Fortaleza me moldou. As pessoas que eu conheci aqui em Fortaleza, os professores que eu tive a oportunidade de conviver. Para mim, Fortaleza é que nem São Paulo, ela acolhe muitas pessoas, assim, humildes, que vêm atrás de vencer, né? Então, ela é muito acolhedora, né? Uma mãezona, na minha opinião. Como definir uma cidade que é tantas em uma só, em uma palavra? Meu Deus. Fortaleza em uma palavra, para mim,
oportunidade. Oportunidade.